você está aí. Por favor, se aconchegue. Nós estamos hoje no canal Bentô, de anime, mangá, cosplay e às vezes fanfic do Omelete. Antes de ir pro vídeo, só deixa seu like, se inscreve no canal e se prepara para os comentários. Um dia, há muito tempo, eu falei durante a gravação de um podcast pro Otaminas que eu era capaz de escrever fanfics de absolutamente qualquer casal. E foi isso que eu fiz escrevendo uma fanfic de Mikasa, de Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, e Uraraka, de My Hero Academia. Esse projeto ficou só com os apoiadores até o dia de hoje, no qual eu deixo público para vocês essa história. E escrevi ainda mais 3 histórias de casais sugeridos por vocês na aba da comunidade aqui do Bentô. Mas vamos lá agora para conhecer histórias desses lindos casais inusitados, mas que eu tenho certeza que vão aquecer o seu coração. Começando por Mikasa, de Attack on Titan, e Uraraka, de My Hero Academia. Mikasa se acostumou com a sensação de desespero e transformou isso em sua fonte de poder. Quanto maior o desespero, mais forte ela se torna. Mas até Mikasa tem limites. Todo mundo tem. Qual seria a solução? Em um breve momento de descanso, ela foca em engolir todas aquelas sensações. Isso sem expressar em sua face qualquer tipo de preocupação, ou o seu ponto fraco poderia se tornar o de seus colegas também. Mas quando Uraraka aparece e, como um raio de sol em meio à tempestade, traz consigo o arco-íris de seu sorriso, Mikasa desaba. Como poderia um sorriso desestabilizar mais Mikasa do que qualquer luta que já enfrentou? Como aquele sorriso poderia ser o gatilho para ela se colocar em prantos? Uraraka recebeu em seus braços sem dizer nada. O gesto, o acolhimento, era isso que poderia aliviar o coração de Mikasa para que ela pudesse lutar por mais um dia. E agora, não mais sozinha. Nossa próxima história foi uma sugestão de Maria Luísa Previati. Luffy, como sempre, entrou na casa de banho correndo, atirando suas chinelas pelo ar e saltando nas termas quentes, que, diferente das águas profundas do mar, não o fariam se afogar. Suas chinelas de palha voaram longe, aterrissando próximas a luvas vermelhas de um material que se parecia com borracha. O toque breve entre o calçado do pé esquerdo e as luvas, que estavam juntas, foi diferente. Pareceu gentil. Ambos carregavam responsabilidades gigantes de proteger pés e mãos de seus portadores. A vida de calçados e luvas não costuma ser fácil. De pertinho, eles percebiam remendos uns dos outros. Era possível perceber os efeitos das andanças e lutas pelo mundo. As chinelas de Luffy pareciam curiosas. Que batalhas teriam sido travadas por aquelas luvas vermelhas, se perguntaram. Evidentemente, seu usuário era extremamente poderoso, uma vez que suas marcas eram intensas, demonstrando golpes extremamente potentes. Mas, talvez pela eficácia dos mesmos, não tenham deixado tantos rastros assim. As chinelas do Luffy, apesar de acompanhar grandes andanças, passavam mais tempo em alto mar, então não tinham tanto do que reclamar. O breve momento em que se tocaram foi o suficiente para reconhecerem umas nas outras o conforto que apenas vestimentas de uso cotidiano poderiam compreender. Não demorou muito para que as luvas se reencontrassem com seu dono. Saitama chega e as recolhe com cuidado depois de um banho relaxante. Ele percebe as chinelas de Luffy atiradas, recolhe ambos os pés e as coloca lado a lado em um local visível, para facilitar o reencontro com seu dono e para evitar que sua mãe falecesse, se ainda estivesse viva. Crença popular para quem larga a chinela virada. Assim, as chinelas e as luvas se distanciam em uma despedida talvez eterna. Os calçados trocam entre si as impressões sobre as luvas, enquanto elas apenas almejam que o reencontro no futuro seja amigável e inesquecível, como esse foi. Enquanto Saitama sai pela porta, é possível ouvir um grito de dentro.
Saca só, minhas chinelas caíram certinho uma do lado da outra. Fim. Nossa próxima história foi sugerida por Minnie. Em uma de suas patrulhas, Sasuke se encontra em um lugar completamente novo. Ele não reconhece a vegetação ao seu redor. Dessa vez, ele sente que se perdeu de fato. Ele caminhou por dias, precisou pegar um navio, acreditou que havia retornado ao lugar certo, mas talvez a falta de fluidez no idioma estrangeiro tenha o traído. O único herdeiro do clã Uchiha estava em um lugar novo, no qual até caçar se mostrava difícil, já que as presas da região também não eram do seu conhecimento. Ao menos um riacho ou fonte de água potável eu preciso encontrar logo, pensou ele, tomando as últimas gotas de água de seu cantil. Caminhando mais um pouco, ele ouve o som de um riacho. Quanto mais se aproxima, mais forte o som fica. É possível perceber que é um riacho de água corrente, perfeita para beber sem risco de contaminação. Ele quase consegue sentir o frescor da água, que deve estar na temperatura perfeita para o clima quente daquele dia. Quanto mais se aproximava, mais o som do riacho ia se misturando com algo que parecia um sopro. Depois, se transformou em uma voz feminina. A voz era linda. Mas será que era delírio de um homem exausto, faminto e sedento? Ou poderia representar algum perigo? Ele não tinha opção. Era beber água ou seu fim se aproximaria. O som da voz era tão calmante que não poderia apresentar riscos, pensou ele. Se aproximando finalmente da água corrente, ele quase se atirou para dentro do rio, em desespero, esquecendo-se completamente da voz que ouvira antes. Sasuke sempre foi muito prudente. Se encontrar numa situação assim era até vergonhoso para um Uchiha. Que bom que ele estava sozinho, refletiu. Mas Sasuke se enganou. Assim que se recuperou, percebeu um par de olhos escuros como a noite o observando, cuidadosos, mas curiosos. Ele deu alguns passos para trás, percebendo que a dona daqueles lindos olhos não queria travar uma batalha. Com seu gesto, ela percebeu que ele também não queria fazer-lhe mal algum. Ambos passaram um tempo observando um ao outro, agora fascinados. Dentro de suas mentes parecia uma eternidade, mas se passaram apenas alguns segundos. Sasuke teve uma visão mais detalhada de sua observadora. Uma mulher de longos cabelos escuros e lisos, com roupas de couro e adornos que ele nunca antes havia visto. Ele se afasta mais ainda, chegando à borda do riacho da qual veio, enquanto ela se mantém observando-o pelo outro lado. Sasuke continua fraco pela falta de comida e se recosta. Ele estava prestes a tentar se comunicar quando, sem uma palavra sequer, ela demonstra entender sua situação. Em um ato generoso, ela se aproxima, ofertando um pouco de comida e gesticula dando o exemplo. Parece que ambos sabem que não conseguiriam se comunicar com palavras, mas os gestos bastam. Sasuke aceita, se alimenta e, sentindo-se um pouco melhor, respira aliviada. Ela o salvou. Mas o que viria agora? Mesmo sabendo que seria inútil, ele abre a boca para agradecer e pedir por direções quando ela leva seus dedos gentilmente à sua boca para fechá-la. A misteriosa mulher de olhos da cor do crepúsculo mantém seus dedos no rosto de Sasuke e com a outra mão gesticula sob o peito e diz: Pocahontas. Pocahontas, levando a mesma mão ao peito de Sasuke, que entende, e de seu nome, Sasuke. E novamente pareciam que os segundos eram uma eternidade. A visão na cabeça de Sasuke parecia construir uma vida inteira com a mulher que acabara de conhecer. Ele não sabia dizer se era algum efeito da sua situação, se era algum tipo de feitiço desconhecido, se era a saudade de Sakura, sua esposa, que o aguardava pacientemente em sua terra natal, ou o que seria. Mas não durou muito. Pocahontas o apressou a se levantar e apontou para uma direção. Ele sabia que poderia confiar nela e era para lá que deveria ir, mas não sem antes deixar alguma demonstração de gratidão à sua salvadora. A única coisa que Sasuke carregava consigo eram algumas shurikens e kunais. Pegou uma das shurikens, a mais polida,
e entregou nas mãos de Pocahontas. Dobrou seu corpo em 90 graus e deu, enfim, suas costas aos olhos cheios de estrelas. Pocahontas observou o objeto novo, curiosa, e o levou ao peito, enrubescida. Sasuke se foi sem olhar para trás, mas se perguntando se o presente de despedida era mesmo por gratidão ou na esperança de que ela não esquecesse esse encontro. Ele certamente não esqueceria. Sakura nunca soube deste encontro. Nossa próxima história foi uma sugestão de Amagelli, que sempre aparece por aqui no canal, então muito obrigada. Sasuke e Shinji tinham muito em comum. Pele clara, cabelos escuros, complexos familiares e tristezas imensuráveis que os impediam de ser felizes. Era uma tarde melancólica. Caminhavam juntos ao pôr do sol laranja. Quando os dois olham para o céu, contorcem seus rostos lembrando de pessoas que são exatamente como aquele laranja. Olhando em seguida um para o outro, riem de suas caretas. Eles conseguem se compreender. O que Shinji não entende é como Sasuke, sendo tão capaz e habilidoso, tem tanto em comum com ele, que não tem uma sequer gota de amor próprio. Enquanto Sasuke admira Shinji por se permitir se acovardar diante daquilo que teme e não quer realizar. Para Sasuke, demanda muita coragem dizer não para uma figura de autoridade, ainda mais se for família. Ambos encontram conforto em parecerem tanto um com o outro e, ao mesmo tempo, reconhecem que podem aprender com suas diferenças. No caminho, ainda com um resquício de laranja no céu que toca suas faces suavemente, formando uma sombra em um dos lados do rosto, eles se entreolham silenciosamente. Para eles é difícil se comunicar com palavras, mas, felizmente, isso não é necessário para que se entendam entre si. Nos olhos um do outro, eles, que sempre se reconheceram um como o outro, enxergam além de quem são. Sasuke vê Shinji, Shinji vê Sasuke. O sol vai se pondo e o olhar intenso permanece sem que seus corpos se movam. Um turbilhão de pensamentos consome a mente de ambos. Seus corações aceleram e, quando estão prestes a dar um passo adiante, são interrompidos por gritos, preenchendo novamente a paisagem de laranja, mesmo que o sol já tenha se posto. Naruto e Asuka surgem no horizonte, gritando ofensas. Os dois então suspiram e dão risadas constrangidas. Quem sabe, então, se no futuro, a covardia de Shinji e a disciplina de Sasuke não cedem e possam então permitir que ambos busquem juntos a felicidade. E foi isso, gente! Essa fui eu escrevendo fanfics que vocês sugeriram os personagens. Quero saber o que vocês acharam. Vocês se divertiram tanto quanto eu? Eu me diverti muito escrevendo e lendo pra vocês. E é isso. Deem sugestões de outros vídeos de fanfics que talvez vocês queiram ver, personagens inusitados que talvez vocês queiram que eu escreva fanfic sobre. E se vocês querem outras fanfics que não sejam tão românticas, talvez fanfics de batalha entre personagens que jamais lutariam um com os outros, posso tentar. É isso, galera. Muito obrigada e até a próxima!